A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar das revelações messiânicas no Velho Testamento, ou seja, as revelações de Cristo no Velho Testamento. Como o Velho Testamento e como o Novo, o personagem principal da Bíblia é Jesus Cristo, então todo o Novo Testamento, todos os livros são revelações messiânicas. Mas nós vamos nos concentrar em dois personagens do Velho Testamento. Primeiro o profeta Isaías e depois o rei Davi. Esses são os dois maiores profetas messiânicos na Bíblia. Vamos começando com o livro de Isaías, onde começa logo no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então veja que a primeira profecia já vem do nascimento de Cristo. No capítulo 9 de Isaías, também no versículo 6, diz assim: Porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o principado está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então veja que a revelação de Jesus, no Novo Testamento, no Velho Testamento, fala exclusivamente de Jesus Cristo, do nascimento, antes do nascimento e depois do nascimento, no versículo 9. Revelado lá em Mateus 1, 21, que diz assim: Ele dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará a seu povo dos seus pecados. Então muitas pessoas falam que há uma confusão aí, mas não há. Porque Jesus significa Salvador, Cristo é ungido. E no Velho Testamento, Messias é ungido em hebraico e Cristo é em grego, significa a mesma coisa. E quando Isaías fala Emanuel, que é Deus conosco, significa que Jesus será o Deus conosco. A outra revelação está que ele será um santuário. Isaías 8,14. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço de rede aos moradores de Jerusalém. Está lá revelado em Romanos 9,31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, no 9,32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Romanos 9,33. Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nele não será confundido. Então Jesus Cristo foi uma pedra de tropeço para os judeus, Foi uma rocha de escândalo, porque eles não aceitaram a Jesus. Mas vemos que no Velho Testamento, Paulo também confirma a mesma coisa. Mesmo com a vinda de Jesus, quando Paulo fala aos Romanos, ele descreve que o povo ainda não aceitava Jesus. Os próprios judeus não aceitaram a Jesus Cristo como seu rei. Reino eterno, lá Isaías 9,7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmá-lo e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos, seu Pai. Revelado lá em Lucas 1,32, diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1,33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Depois está lá também João 1,8. Depois vocês podem ler. Veja que o que Isaías estava revelando era exatamente o que foi confirmado no Novo Testamento sobre Jesus Cristo. Descendência de Davi. Olha só. Isaías sabia que Jesus ia sair da descendência de Davi. Diz assim Isaías 11,1. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Confirmado lá em Mateus 20,30. E eis que 2 cegos assentados junto ao caminho ouviram que Jesus passava.
clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Veja que eram 2 cegos, hein? E eles reconheceram que ele era filho de Davi, que tenha misericórdia deles, né? Por que filho de Davi? Porque ele veio da descendência de Davi, né? Veja que quem era cego eram os que estavam acompanhando, né? Mas cego é aquele que não enxerga e não quer ver, né? Repousará sobre ele o Espírito Santo, até isso Isaías viu, né? Isaías 11:12, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conhecimento e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Revelado lá em Mateus 3,16, diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. João 1,32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e repousou sobre ele. Então veja que o que Isaías estava falando foi confirmado lá no batismo de Jesus Cristo, né? Isaías 22:22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Lá em Apocalipse está revelado isso daí, né? No Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Quer dizer, Jesus estava falando lá para o anjo da igreja, para o pastor da igreja. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então quem abre as portas é Jesus. Não é o homem que abre as portas, é Jesus que abre as portas para nós. Isaías já tinha ideia disso. Então quando nós pedimos alguma coisa, pedimos para Jesus, que é ele que abre. Mas se ele fechar a porta, ninguém abrirá. Então você vê que lá em Lucas 1,32 diz assim também: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Tragada a morte para sempre, né? Isaías 25:8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio, né, a desonra ou vergonha, do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Lá revelado lá em 1 Coríntios, Paulo revela no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, diz assim: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Então veja que Isaías ele tinha, né, uma visão futurista, uma visão de Jesus, né, de todo o nascimento, do ministério, da vida de Jesus, né, e até muito além, que nós vamos ver mais à frente, né? O arrebatamento e a ressurreição dos mortos, até isso Isaías viu. Isaías 26:1. Naquele dia se entoará um cântico na terra de Judá, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Isaías 26:2. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Isaías 26:19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então veja que Jesus estava falando lá da Jerusalém, Isaías estava falando lá da Jerusalém celestial, onde Jesus vai estar lá esperando nós. E diz o que fala aqui, né? Que a terra lançará de si os mortos. Então, quando Jesus vir buscar a igreja, a terra vai, né, lançar todos os seus mortos que estão lá. Primeiro vão ressuscitar aqueles que estão mortos em Cristo. Depois nós vamos ser transformados. Lá em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 em diante. Revelado lá em João 5:28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João 5:29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal
para a ressurreição da condenação. Então mostra que todos vão ser transformados, mas nem todos vão ser glorificados. Mesmo aqueles que fizeram mal, eles vão ter o corpo transformado, porque eles vão lá para o lago do fogo eterno, né? Vão ficar lá queimando eternamente. Então eles vão ter que ter o corpo transformado. Mas os que têm o corpo glorificado, aqueles que vão para o céu, para lá se encontrar com Jesus nas bodas do Cordeiro, na festa de casamento, né? Daqueles que foram à igreja, que a igreja somos nós, né? Não é a igreja quatro paredes, é a igreja aqui na terra somos nós. Outra revelação, a pedra aprovada, pedra preciosa. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra, né? Uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Confirmada lá em Mateus 21:42, diz assim, disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posto por cabeça de ângulo pelo Senhor, foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Então, confirmado aqui, né, no livro de Mateus, e também se vocês quiserem ler, lá no livro de Marcos 12, o capítulo 12, versículo 10, Lucas, capítulo 20, versículo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Então agora outra revelação, coração duro do povo, até isso Isaías viu, né? Será que o coração duro continua? Eu acho que sim. Mesmo depois de mais 2.000 anos que Jesus nasceu, o coração continua duro, né? E vai continuar duro por muitos anos ainda. Isaías 29:13, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. Revelado lá em Mateus 15, versículo 8, diz assim, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos, capítulo 7, versículo 6, diz assim, e ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mesma coisa hoje, né? As pessoas louvam ao Senhor Jesus nas igrejas, falam de Jesus, mas o coração está longe de Jesus. É um coração duro, de pedra mesmo, né? De granito, pedra dura, de basalto, pedra preta e dura. Não? É isso que está o povo hoje. Por isso que estão passando por problemas, porque o coração é muito duro, só ouve mandamentos de homens e não querem, né, ser instruídos por Deus e pela palavra que é Jesus. Abrirão os olhos dos cegos, os mudos falarão e os surdos ouvirão. Outra profecia de Isaías. Isaías 35:5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. 35:6. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Lá, revelado em Mateus 11:5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Veja que exatamente como Isaías descreveu, 750 anos antes do nascimento de Cristo. E isso só aconteceu depois, quando Cristo já tinha 33 anos, quando começou o seu ministério. Veja a visão, o que é ser um profeta. Não esses profetas de hoje que só falam bobagem, não. Profeta é aquele que fala e se cumpre. É aquilo que está na profecia, aquilo que está na palavra. E a palavra vai se cumprir. Não vai passar nem um tio, nem um jota da lei, sei que tudo seja cumprido. Está lá em Mateus 5,18. Então veja que as pessoas não entendem as coisas. Eles não acham que as coisas não vão acontecer com eles. Não, irmãos, não vão se você estiver firme na rocha. Mas hoje o pessoal está firme na geleia.
Mas não é nem na areia, na geleia mesmo, é mole, balança para lá e para cá, né? É desse jeito. Lê, olha lá, tá? Lá também a revelação em Mateus 9, 32 e 33, Mateus 12, 22, Marcos 7, 32, João 5, 8 e João 9, 7. E João, 5, 8 e 9, né? No 7, no 38 e 39, no capítulo 9, no versículo 6 e 7, e Atos dos Apóstolos 3, versículo 2, e no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 7. Então está aí várias passagens confirmando isso que Isaías falou. O Cordeiro guia o povo para a nova terra. Oh, misericórdia, né? Será que nós vamos para a nova terra? Claro, eu com certeza, né? Estou buscando a nova terra. Mas muitos estão se enterrando na velha terra, né? Isaías 35, 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Isaías 35, 9. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Isaías 35, 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre a sua cabeça gozo e alegria. Alcançarão e deles fugirá a tristeza e os gemidos. Então, isso são revelações para quem for passar lá na Jerusalém Celestial. Aquele que vai estar de camarote vendo aqui a terra sendo destruída pelo anticristo, né? Mas nós vamos estar de camarote e vamos lá, não vai ter mais problema nenhum, não vai ter animal feroz, não vai ter mais nada, não vai ter ninguém com dor, nem com pranto, não vai ter ninguém chorando, mas sim só glorificando a Deus. Ó, revelado lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 27. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então veja que não vai entrar ninguém que cometa abominação e mente. Será que tem crente que mente? Será que tem? Eu não sei, né? Não posso dizer. Não vou condenar, mas que dá vontade de rir, dá. Misericórdia, né, irmão? Depois querem entrar nos céus, né? Querem entrar nos céus. Mente descaradamente, né? Acha que não vai acontecer nada, mas olha lá, né? Que cometa abominação e mentira. E está cheio de crente mentiroso hoje em dia. Então, irmãos, vamos mudar a nossa situação. Hoje nós vamos parar por aqui. É a primeira parte da revelação, né, do profeta Isaías sobre Jesus Cristo. A semana que vem nós vamos falar da profecia de João Batista, né? A revelação, a próxima profecia de Isaías sobre João Batista. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça aí, ó, de pôr o joinha, né, para que os saiba, né? Eu não vou falar em inglês, não, vou falar em português mesmo. Tá lá, o joinha é joinha, né? Para que falar na língua? Para que falar em inglês? Todo mundo entende, não? Então, não esqueçam de compartilhar com seus amigos e inscrevam-se. Você que não se inscreveu, inscreva-se, porque tem muita coisa ainda para ser revelada. Hoje nós falamos um pouquinho só das revelações de Isaías, mas tem muito mais. E depois tem as revelações de Davi, do rei Davi, que era profeta, era pastor, era rei, guerreiro e louvava e inventor de instrumentos. Veja que Davi era muito mais do que nós imaginássemos. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima, até a segunda parte das revelações de Isaías. Amém?